boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento. Queria agradecer o acolhimento do Dr. Valtércio, que nos recebeu muitíssimo bem aqui nessa cidade maravilhosa. Eu sou a Janine, sou a diretora da Secretaria Processual do TRT4. Trabalho há 21 anos com muito orgulho na casa. Na época que a gente desenvolveu esse projeto, eu compunha a equipe da então corregedora doutora Cleusa, hoje nossa presidente, e me coube a tarefa de apresentar para vocês o sistema de requisições de pagamento de honorários periciais. Bom, o objetivo geral é garantir os direitos da cidadania e impulsionar as execuções, tanto trabalhistas como fiscais da Justiça do Trabalho. Como objetivos específicos desse trabalho, nós tínhamos a diminuição do prazo de entrega da prestação jurisdicional, uma otimização de pessoal, porque vocês vão ver no decorrer do trabalho que nós tínhamos muitos servidores envolvidos nessa tarefa, a agilização dos processos da fase de execução e o principal em tempos de PJE era desenvolver um sistema que atendesse tanto os processos do legado, os processos físicos, como os processos judiciais eletrônicos. O projeto se justifica, pelo artigo 5º da Constituição, que fala que é dever do Estado garantir as verbas honorárias para aqueles que não têm suficiência de recursos financeiros, o direito da justiça gratuita. Como norma infralegal, nós temos a Resolução 66 do Conselho Superior da Justiça, complementada com a Resolução 115, que, na verdade, altera apenas o artigo 6º para os requisitos essenciais para a emissão da requisição. A nossa norma legal do tribunal, ela também foi modificada. Nós tínhamos um provimento 12, que era um modelo anterior, que era o modelo todo papel, e nós modificamos a norma para adequar a esse novo sistema, que hoje é a nossa regra atual, que é o provimento 8 de 2013. Como produto desse projeto, a gente começou a trabalhar, a gente sabia da morosidade e nós ficamos felizes com os resultados que a gente recolheu com esse trabalho. Que nós conseguimos reduzir o prazo de todo o processo de 41 dias para 2 dias, com o sistema informatizado. Conseguimos reduzir de forma significativa os servidores envolvidos nessas rotinas e, com isso, o principal, conseguir a celeridade nas soluções das ações trabalhistas. A meta do projeto, então, era reduzir o tempo de solução do litígio em até 5%. Para vocês entenderem como ficou, eu fiz um fluxograma aqui de como é que era o trabalho anteriormente. Nós tínhamos um fluxograma da seguinte maneira: um modelo texto em que o servidor da vara preenchia todos os dados necessários da requisição. Feito esse modelo, ele assinava e encaminhava para o setor, para a seção de protocolo. O que significa isso? Vocês imaginem que nós temos 130 e poucas unidades na Justiça do Trabalho. As varas da capital, elas encaminham para a seção de protocolo que pertence à estrutura judiciária do 2º grau. Então, é uma transferência de um prédio para outra. As varas do interior, elas têm a necessidade de enviar via malote essas requisições. Nem todas as varas têm o transporte disso de forma diária. Então, para algumas unidades, às vezes, uma vez na semana, essas requisições chegavam no 2º grau. Chegando no 2º grau, então, essa seção de protocolo recebia, fazia o lançamento da protocolização do documento, porque há necessidade de ter um número sequencial para obedecer à cronologia do pagamento. Então, a seção de protocolo recebia, protocolizava e remetia esse documento texto, para a coordenadoria de precatórios. Por quê? Porque se entendia que essa seção, que essa unidade judiciária, era a mais afeta ao trabalho de fazer a análise desses dados. Então, eles faziam a conferência de cada requisição que chegava para ver se atendia todos os requisitos da Resolução 66 e do nosso provimento. Se não estivesse atendido, eles tinham que devolver a origem. Como o processo era todo manual, a gente tinha falhas de troca de nome de partes, de falta da informação de um dado do perito,
de um valor que extrapolasse o valor que hoje a gente tem um valor máximo de R$1.000, né? Não se pode extrapolar. Então, podia vir com um valor maior sem a justificativa do juízo, e havia, então, a necessidade da Coordenadoria de Precatórios de fazer a devolução para a vara. Chegando na vara, a vara tinha que emitir uma nova requisição, porque a gente não pode aguardar. Então, havia um cancelamento dessa requisição e começava todo o procedimento de novo. Considerando que tivesse tudo ok com a requisição, o que a Coordenadoria de Precatórios fazia? Eles tinham uma planilha Excel, gente, que eles lançavam todos os dados também de forma manual nessa planilha. Então, eles informando o número do processo, o nome das partes, CPF, CNPJ, os dados do perito, o valor, faziam toda essa alimentação. Concluída essa tarefa, encaminhavam para a Secretaria de Orçamento e Finanças, que é uma unidade judiciária pertencente à área administrativa, responsável pelo pagamento dessas verbas. A Secretaria de Orçamento e Finanças preparava um processo administrativo, onde ela anexava todas as requisições e, por fim, essa planilha. Ela também alimentava essa planilha com os dados pertencentes à unidade dela, como os recolhimentos previdenciários e fiscais e o valor líquido apurado, né, para pagamento do perito. Feito todo esse trabalho, né, eles colocam uma lista na nossa intranet, informam o perito e encaminhavam também, via malote para a unidade judiciária, o recibo para que a vara pudesse anexar os autos. E aí, então, era concluído a tarefa. E ainda, né, depois de realizado todo o pagamento, ainda tem a questão de arquivar esse processo administrativo, porque antigamente não se pagava as correções monetárias, o que hoje a gente consegue fazer, porque tem dotação orçamentária para isso. Como ficou o nosso modelo atual? Vara do Trabalho e Secretaria de Orçamentos e Finanças. Através desse sistema informatizado, nós conseguimos eliminar todo esse trâmite, né, de papel, de gente, e ainda que no modelo anterior ainda não citei, né, portaria, expedição, malote, então, muito trabalho, muita burocratização, e ainda se levava um tempo muito extenso. Hoje, a Vara do Trabalho ela faz o preenchimento nesse sistema que é todo eletrônico, e a Secretaria de Orçamentos acessa o sistema e tem os elementos todos ali para poder concluir. Para mostrar para vocês na prática, eu resolvi colocar as telas do sistema para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor. O sistema ele é bem amigável, ele é bem fácil de usar. Quero aquilo já a nossa CETIC, que eles foram assim, muito parceiros desse nosso trabalho, porque a gente não envolveu uma área apenas da CETIC, porque aqui a gente tinha processo do legado, então, sistema de acompanhamento funcional do primeiro grau, PJE, que era outra equipe, e ainda a equipe que trabalha com a área administrativa. Então, nós envolvemos 3 equipes da CETIC para poder desenvolver esse trabalho. Então, se fez reuniões, se convidou alguns diretores de secretaria, se convidou o secretário-geral judiciário, pertencente à área do segundo grau, para ver se o projeto, se a demanda atendia a todos. Como é que o servidor acessa o sistema? Ele acessa o sistema com o seu login e senha, que é o mesmo que ele usa para acessar a rede do e-mail, né, a rede do tribunal. Ele coloca o nome ali e identifica a unidade. Por que a gente fez isso também? Porque a gente tem uma rotatividade de servidores dentro da nossa estrutura judiciária. Então, não interessa se o servidor hoje está na primeira vara e daqui a 3 meses ele vai estar na terceira vara. Basta que ele entre e diga qual unidade que ele está vinculada. Ele busca os dados lá, confere e já o servidor começa a trabalhar sem ter a necessidade de ter que fazer uma requisição e pedir o acesso ao sistema. Vencido nessa parte, ele lança o número do processo e o sistema vai importar aqueles dados que são os dados das partes. Tá ruim, né, de olhar, ficou pequenininho. Ali, aqui, ó, a gente coloca o número do processo, importa os dados, vem o nome das partes e o CNPJ e o CPF. Vocês podem ver que tem uns asteriscos aqui, ó. Todos esses asteriscos significam o quê? Aquele checklist que a Coordenadoria de Precatórios fazia para fazer a conferência das requisições,
Hoje, a gente colocou tudo aqui. Então, se ele não colocar o valor dos honorários, se ele não colocar a data da decisão, a data do arbitramento, o trânsito em julgado, o sistema não deixa que ele vá adiante. Então, ele não consegue expedir a requisição se não tiver esses dados que são componentes obrigatórios. Né? E aqui os dados complementares, né? O tipo de perícia, se ela é complementar, se teve adiantamento de honorários. E nesse último campo aqui, justificativa também com asterisco, e que é para aquela situação quando o valor excede a R$1.000, que de acordo com a resolução, o juízo tem que justificar se a matéria foi complexa, se tem alguma peculiaridade da região, se na perícia o perito teve que fazer vários deslocamentos. Quando a perícia realmente é complexa, justifica, né, a majoração do valor acima de R$1.000. Se ele não colocar um valor maior ali e não justificar, o sistema vai acusar e vai dizer, né, o senhor está colocando um valor acima de R$1.000, não é possível emitir. Aí ele vai lembrar que ele tem que preencher a justificativa. Passo seguinte, a próxima tela, são os dados do perito. Também, né, de uma forma inteligente, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. A partir do momento que ele coloca o CPF, ou no caso de uma empresa, o CNPJ da empresa do perito, o sistema também importa de forma automática todos os dados do perito. Aqui é importante salientar que a gente deixou essa parte de controle de dados do perito com a Secretaria de Orçamento e Finanças. Quando o perito é novo, ele quer atuar na Justiça do Trabalho, ele tem acesso de forma direta, hoje nós temos o protocolo eletrônico também, ele entra direto no tribunal com os seus dados e isso é encaminhado para a Secretaria de Orçamentos e Finanças. É a obrigação do perito manter os dados atualizados e quem coordena esse cadastro é a nossa Secof. Então, está bem pequenininho aqui, né? Então, coloca ali os dados e vem a alimentação ali do nome, né? O endereço, o telefone, o CPF e aqui os dados bancários do perito. Edição de requisição. Por que eu trouxe essa tela e eu achei interessante? No dia a dia da vara, o que acontece, né? O servidor ou o próprio diretor está trabalhando, toca um telefone, chega um advogado no balcão, precisa atender. Os dados que ele colocou ali não são perdidos. Eles ficam todos salvos. Se ele parou na metade da requisição, está salvo no sistema. Por isso que a gente coloca em edição. No momento seguinte, ele vai voltar, vai acessar o sistema, vai buscar as requisições que estão em edição, vai buscar aquele que ele estava trabalhando e vai continuar a promover a complementação dos dados. Aprovação do diretor de secretaria. Como envolve, né, dinheiro e a gente não queria que isso ficasse assim de uma forma bem clara e objetiva, a gente só deixou que o diretor ou o seu substituto legal fizessem a aprovação, tá? Outra coisa que a gente combinou com a CETIC, que eu acho que funcionou muito bem, que a gente fica muito ansioso quando a gente quer fazer um projeto e quer ver o resultado dele, a gente combinou de fazer por entregas. Então, num primeiro momento, não se tinha o que hoje a gente tem, que eu vou mostrar para vocês, que é a certificação digital. No primeiro momento, o diretor, quando chegava aqui, ele aprovava, né, com a sua senha e login a requisição, ele tinha que imprimir, assinar e juntar os autos. No caso do processo eletrônico, imprimir, assinar, digitalizar e anexar o processo. Aí a gente combinou com a CETIC uma segunda entrega e eles desenvolveram um módulo de certificação digital. Então, hoje, o diretor ou seu substituto, ele assina a requisição ou por login e senha ou com o certificado ou o token. Então, ela já fica prontinha, assinada digitalmente, de forma que ela está pronta para ser impressa e juntada aos autos no legado ou anexada, porque já salva em PDF, anexada no nosso processo eletrônico. Com tudo isso se ganha tempo, material, dinheiro. Né? A exportação das requisições. Feito isso, né, concluído o trabalho da unidade judiciária, a Secretaria de Orçamento e Finanças também acessa o sistema por login e senha. Qual é a diferença? Que não vai ter a localização, porque é só uma unidade que é responsável. Então, apesar de estar pequenininho, já está ali, bom dia, né, Alexandre Modesto, que no caso é o nome de um servidor
que trabalha nessa área, que nos ajudou bastante com esse projeto. Ele chega ali, acessa o sistema e ele pode escolher a forma que ele quer trabalhar. No modelo antigo, eles recebiam isso uma vez por mês, que eles recebiam aquele processinho administrativo com as requisições e a planilha anexada. Aqui, ele pode buscar as requisições que foram feitas no dia, ele pode escolher se ele quer por período, pode escolher se ele quer pelo número sequencial. Ontem eu parei na 35, então hoje eu vou pegar a partir da 36ª. Ele busca o critério que ele quer, faz a pesquisa e então começa a trabalhar. Também ele pode gerar relatórios para saber quantas já foram feitas, quantas ainda foram exportadas ou não foram exportadas do sistema. Aqui eu trouxe um relatório que mostra, né, o número da requisição, né, na ordem sequencial, o número do processo, o nome do perito, o CPF dele, o valor dos honorários e a data da aprovação pelo diretor. Naquele último campo ali, diz exportados, não. Por quê? Porque também se desenvolveu nesse sistema o que antes a Secof tinha que fazer o lançamento manual 2 vezes, uma para o nosso sistema interno de compras e outro para o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Hoje, o próprio sistema exporta os dados para que eles não tenham que fazer essa digitação manual. Então, o sistema de compras nada mais é que aquele sistema onde a Secretaria de Orçamento e Finanças faz os recolhimentos previdenciários e fiscais. Então, eles alimentam, o sistema alimenta esse sistema, exporta os dados, eles promovem o recolhimento previdenciário e fiscal e já apuram um montante líquido a pagar para o perito. Esse montante líquido é informado, passo seguinte, pelo CIAF, que o sistema também exporta os dados. A partir daí está pronto o sistema, eles efetuam o pagamento na rede bancária e o sistema também emite automaticamente um e-mail para o perito, avisando que foi depositado o crédito na conta dele, e um e-mail à unidade judiciária informando que foi pago o perito. A unidade pode, nesse momento, acessar o sistema, resgatar o recibo e também ou juntar aos autos físicos ou anexar ao processo eletrônico. Com esse projeto, né, nós tivemos o grande beneficiado, que foi o perito, né? Uma informação importante, né, nós temos dotação orçamentária, os peritos estão sendo pagos com a correção, todas as requisições de março, que foram 20.196 requisições pedidas só no mês de março agora, já foram pagas na primeira semana de abril, né? Uma média de R$ 790 por perito, né? E também fiz uma apuração mensal, para ter uma ideia, dá 1.680 requisições mês que a Secretaria de Orçamento e Finanças recebe. Então, imagine no modelo antigo como era trabalhoso fazer tudo isso e contar com todo o nível de erro que se pode ter quando se faz, né, um processo muito manual, que na verdade era um processo rudimentar, né. E o público interno, né, que nós ficamos muito felizes também com esse projeto, né, na área administrativa, a Secretaria de Orçamento e Finanças, eles me disseram, Janine, antes a gente levava assim um tempo, porque olha, revisa, né, envolve dinheiro, o servidor entra com o CPF dele para acessar o CIAF, então é um trabalho de muita responsabilidade. Ele disse, hoje a gente tem uma garantia de que o dado está indo correto, e a gente também tem a segurança de que não vai haver duplicidade de pagamento, né? Então, ficou célere e seguro o trabalho. Na área judiciária, as varas também, né, foram altamente privilegiadas, porque se levava tempo e às vezes tinha que se refazer um trabalho, quer dizer, refazer trabalho hoje com a quantidade de serviços que se tem, né, não é uma coisa mais possível de se aceitar. E no segundo grau, né, as áreas que antes eram envolvidas e que simplesmente foram eliminadas desse processo também ficaram muito felizes de não estar mais envolvidas, porque eles também têm outras tarefas para fazer, né. Por fim, aqui eu fiz questão de colocar, né, as unidades envolvidas, né, a Corregedoria, a Secretaria-Geral Judiciária, a Secretaria de Orçamento e Finanças e, como eu disse, a grande parceria da CETIC, que sem a motivação dos colegas lá não teria sido possível a gente implementar esse projeto. Muito obrigada.
Primeiro eu queria parabenizar, o sistema é fantástico, muito, muito bom. São duas perguntas, na verdade. A primeira é, existe a possibilidade no sistema de admitir aquela questão da subrogação, ou seja, devolver o dinheiro à empresa que fez a antecipação dos honorários? Se existe essa possibilidade, se no sistema ele comporta, e aí a empresa também teria que fazer esse cadastro junto ao SOF, como é que funcionaria essa questão? Não, bem colocado, esqueci de informar isso. Nesse caso, a empresa tem que fazer recolhimento via GRU para o erário. Né? A gente informa, tem a decisão de que houve a sucumbência, e aí a reclamada faz, né, o valor que ela já pagou, ela deposita para o erário na GRU. O que está falando é o reembolso à empresa, né? Você não faz pelo sistema. Eu sou da 18ª região, a gente tem um sistema de pagamento de honorários desde 2012. A gente faz lá no nosso. Mas o que eu ia te perguntar é outra coisa. Com relação ao cadastro de peritos. Você tem um cadastro de perito que você disponibiliza para as varas designarem os peritos nas várias especialidades? Tem? E ele é interligado ao sistema? Sim, nós temos um cadastro de peritos. Ele fica acessível a todas as varas via sistema, com todas as especialidades, né? E também, como eu disse, o perito pode entrar com o seu currículo, ele vai na Secretaria de Orçamento e Finanças e a própria Secretaria lança o nome do perito e ele fica acessível a todos. Então, tu pode escolher o tipo de perícia que quer fazer de acordo com a especialidade. Ricardo, TRT 11, Manaus. A pergunta é bem simples. O sistema é fantástico, foi muito bem apresentado e a minha pergunta é, vocês podem disponibilizá-lo para outros regionais? Claro, a CETIC está sempre aberta a isso, né, doutora Cleusa? Então, pronto. Creio que nós seremos um grande cliente. Acho que a ideia é essa, né, doutora Cleusa? É um encontro de boas práticas e a gente está aqui para isso, né, para disseminar e poder um ajudar o outro, né? Com certeza. Janine, Dalila, do TRT da 5ª Região, parabéns pelo projeto, pelo sistema. Nós temos um sistema quase que idêntico ao de vocês, que é o Perícia. Foi apresentado ontem, mas na sala 2, pelo diretor-geral, Tarcísio. A diferença é que, no momento da audiência, o juiz já nomeia o perito, já marca a perícia, o horário, o reclamante já sai com o endereço já ali do perito, já com tudo certinho, tá? Então, eu acho assim que é só compartilhar mesmo e parabenizar. E também as informações do CIAF, segundo o Tarcísio, já vem deduzindo, não é isso, Tarcísio? Já vem deduzindo os valores. Na hora que o juiz nomeia, já vai fixar o valor dos honorários provisionais. A pergunta que eu quero lhe fazer é, você disse que haveria possibilidade, vocês encontraram uma solução para integrar o sistema com o PJE. Nós não encontramos uma via, uma válvula de escape, chame de gambiarra mesmo, mas foi o que a gente encontrou. Como é que vocês fazem? Você poderia me esclarecer? Na verdade, doutora Dalila, ele não é integrado. Sim, né? eu sei que não é integrado, é uma conversa. Se discutiu isso, né? Vamos fazer uma janela no Infor, que é o nosso sistema de acompanhamento processual. Daí a gente pensou, não vale a pena investir num sistema que dentro de 2, 3 anos talvez a gente não tenha mais o processo papel. Então a gente fez um sistema independente em que a gente pode, no Infor sim ele tem uma integração, porque eu acho que isso eu esqueci de falar também. Quando o diretor aprova a requisição, automaticamente é emitido o andamento para o sistema Infor, que é o nosso sistema legado, que diz expedida a requisição de pagamentos de honorários periciais. Esse lançamento é automático. No PJE não tem essa interligação, até porque para a gente fazer uma conexão precisa passar pelo comitê, o comitê precisa aprovar, tem todo um procedimento. O que a gente faz? É um sistema web, eles captam, né? Aí teria que ver lá com a CETIC como é que eles buscam esses dados, porque a gente coloca o número do PJE e ele busca o nome das partes, né? Exatamente. Aí entra muito numa área técnica que eu teria que ver, né? Não é a minha área, eu sou da área judiciária, eu teria que ver lá com a nossa secretária de TI
como é que eles fizeram isso, mas eu quero deixar bem claro que ele não faz parte hoje do PJE, né? Ele Não. é um sistema independente. Não, isso eu sei. Eu coordeno o Comitê de Implantação, o Comitê Gestor do PJE, lá no Tribunal, desde janeiro de 2012. Eu tenho conhecimento disso e tenho conhecimento também que o Conselho Superior vedou qualquer possibilidade de desenvolvimento de novas funcionalidades, como sistemas satélites, por assim dizer, para não sobrecarregar o sistema. Isso eu sei. Então, na verdade, porque nós adotamos uma solução paliativa. Você lança no nosso sistema de acompanhamento processual o número do processo do PJE, gera todo o processo, fazendo de conta que ele seria um processo legado, para por aí a gente conseguir dar esse tratamento aos processos de PJE igual ao que é o processo do legado, certo? Mas, pelo que eu vejo, vocês avançaram desenvolvendo um sistema web que lê as informações do PJE. Me parece que é muito interessante, uma excelente prática que o Tribunal da Bahia, de logo, já tem muito interesse em conhecer. Claro que envolve conhecimento técnico da área de TI, mas meus eu parabéns. tomo a liberdade aqui, né, doutora Cleusa, de que você só encaminhe um e-mail para a presidência, que a presidência com certeza encaminhará a CETIC para que providencie aí na disponibilização desse código, né, desse sistema. Parabéns mais uma vez. Obrigada. A última pergunta. Só uma complementação aqui nessa linha. O nosso sistema também busca as informações do PJE, só que busca do banco de dados, não da aplicação. Então, o que acontece? A gente não pode desenvolver nada que interfira no PJE, mas buscar informações, isso é possível. O nosso tribunal faz isso também, e eu acredito que lá também na quarta região isso porque a acontece. gente teve esse cuidado para ver se não havia interferência, se pesquisou isso e não havia. Então, provavelmente é o que o senhor está dizendo. A dificuldade é devolver para o PJE a informação. Aí teria problema, porque aí nós interferiríamos no PJE. Isso, ele puxa do banco de dados. Isso é possível. Não interfere em nada no PJE, é como se fosse uma consulta. Aí isso é possível. Obrigada, senhora Janine Stuber.